Gente, aqui pro vestido, como vai pegar na parte da saia 13 centímetros, que também vai ter os babados, né? Então eu rasgo toda a extensão do tecido, que é 1,5. Pronto, desse 1,5, aqui eu posso tirar 1,10 pra saia, e o restante vai dar pra cortar a frente do vestido e as mangas, que isso é uma forma de economizar tecido. Pronto, o tecido ele tem 1,50 de largura. Eu cortei, rasguei aqui no tamanho de 13 centímetros, todo 1,5 de largura. Já tirei aqui 1,10 pra saia, e aqui sobrou esse pedacinho, que eu dobrando ele no meio vai dar pra fazer as duas mangas. Ó, se você for fazer uma manga desse jeito aqui, igual você vai receber no molde, desse pedaço aqui você já faz as duas mangas. E dá certo uma manga desse tamanho aqui. Só que como eu vou querer essa manga mais enfeitada, então o que eu vou fazer? Eu vou cortar ela aqui, ó, daqui pra cá eu dobrei 3 centímetros, porque eu vou querer ela mais enfeitada. Aí eu vou riscar daqui pra cima. E esse outro pedacinho aqui que eu não cortei, eu vou cortar ele numa outra cor de tecido pra ficar uma manga mais colorida. Ó, esse pedacinho aqui a gente aproveita ele pra fazer um laço, alguma coisa. A gente tem que fazer de tudo pra não ter desperdício, viu, gente, de tecido, nem de nenhum tipo de material. A última barra de baixo do tecido, que eu vou querer ela com 7 centímetros, eu vou marcar também aqui ela 7 centímetros. Que dá bem aqui. Eu vou rasgar também toda a extensão do tecido, os 7 centímetros, a largura do tecido. Agora aqui também eu vou tirar o 1,10. E o que sobrar eu vou fazer o viés para aquela manga que a gente falou que ia precisar. Pronto, tá aqui o 1,10 da saia e o 1,10 da barra. Dessa mesma barra sobrou esse pedaço aqui, que eu vou... lembra que nessa manga aqui, né, a gente cortou esse pedacinho e aqui faltou 3. Eu vou pegar esse aqui e dobrar no meio, que aqui a manga é 20. Eu vou precisar... Esse pedacinho que faltava vai ser esse aqui dobrado no meio, pra poder fazer os dois viés, pra complementar o modelo da manga, pra ficar uma manga bem bonita, colorida, com uma barrinha diferente. E aqui. Vou precisar dela desse tamanho. Aqui eu dobro ele no meio, vai dar 3,5. Depois a gente tira o restante na costura. Pronto, esse vestidinho aqui, essa barrinha aqui, ela pode vir pra cá, ó. E essa pra cá. E bem aqui eu ainda vou pegar um viés de 3 centímetros por 20 pra ficar aqui, pra passar o elástico. Pronto, eu vou fazer o viés daquele pedacinho que eu dobrei, que eu não cortei na parte estampada, eu vou cortar aqui nesse tecido, nesse pink, pra dar um contraste lá com o babado que a gente cortou e com a estampa da blusa. Então, vai ficar assim, a partezinha estampada, que é esse pedacinho, o babadinho que a gente cortou, e esse pedaço aqui que a gente cortou agora de 3 por 20, vamos botar aqui, formando um viés para poder passar o elástico por dentro, para ficar um composinho bem lindo. E para combinar com a saia, a barra da saia eu vou cortar, que aqui é 13 e aqui é 7, né? Eu vou cortar um babado de 5 em toda a extensão do tecido. Pode só rasgar mesmo, que é pra ficar uma peça bem rústica. Que ela vai ficar assim. Obviamente, combinando com a manga, né, ó. Que a manga vai ficar assim. E a saia do vestido vai ficar assim. Pra calçola, esse vai ser o pedaço molde que vocês vão receber pra calçola. O que vocês fazem? Dobra no meio
Porque aqui fala, lá vai estar, aqui é a dobra do tecido. Você coloca aqui em cima do tecido essa parte dobrada, né? Risca e corta no risco aqui, aqui e aqui. E vai ficar duas partes da calçola assim. Aqui pra calçola também eu cortei 2 viés de 3 centímetros. Porque aqui embaixo eu vou colocar uma rendinha e aqui eu vou colocar o elástico. Aqui é a parte da blusa do vestido. Aqui vai estar o nome frente, você vai cortar na dobra do tecido, para quando abrir ficar os dois de cada lado. Aqui as costas, pode cortar uma vez, outra assim. Aqui é a frente, né, que tá aqui a dobra do tecido, vamos riscar. Essa parte aqui, ela é estampada para combinar com a saia. E as mangas também. Tô cortando riscando com caneta Bic normal, porque vai ser cortado no risco, então essa parte vai sair a tinta. Então fica assim, aqui é a frente do vestido e aqui são as costas. E do mesmo jeito a gente corta também o forro. Aqui é o forro, que eu optei por esse rosinha claro, pra ficar um composê bonitinho. Gente, em toda a largura do tecido eu também rasguei esse poazinho muito lindo pra fazer um babadinho aqui com um frufruzinho bem franzido no meio. Eu rasguei uma vez, eu vou rasgar duas, porque como eu quero ele bem franzido, eu vou usar ele de 1,5 na largura do tecido, mais a metade do outro, que somando vai dar 2,25 m para colocar em cima da saia de 1,10, que ele vai ficar bem franzido mesmo, fica muito lindo. Então, eu uso um inteiro de 1,5 e a metade do outro. Gente, eu já passei o ferro em todas as partes, porque eu gosto de trabalhar com as peças bem desamassadas, todos os babados. A gente rasgou, né, os pedaços de fiapo que tava sobrando aqui dos lados, eu tirei, porque a gente quer desfiado, mas não precisa ser com os fiapos pendurados, né. Aqui vai ser aquele babado que eu cortei 1,5 m, mais outro 1,5 m, né, que é a largura do tecido, e uma parte dele eu cortei no meio, que ele vai dar 2,25. Então, esse aqui eu vou estar passando a costura no meio dele. Essa é aquela costura no ponto número 5, que é para depois eu franzir. Começar por aqui. No começo, olha, eu fiz essa dobrinha para ficar o acabamento e no final também eu vou fazer. Nesse babado, que é o de 5 centímetros, que vai ficar por cima desse de 7, eu também vou dobrar aqui um pouquinho, né, para começar, para dar o acabamento. E vou botar essa rendinha para ficar bem enfeitado, bem bonito. Vou dobrar também o começo da rendinha. Eu vou optar por costurar um dedo dela aqui pra dentro e deixar só mais ou menos meio centímetro aqui pra fora, pra quando eu fizer assim, ó, aparecer os dois, tanto o rosa como o rosa rajado. Então, aqui vai ser uma costura reta, normal, só pra pregar a rendinha. Nós estamos preparando os babados para quando for pro vestido. Então, vou fazer assim. Aqui, na parte do rosa, eu tô pregando um dedo da renda em cima do tecido e aqui tá sobrando mais ou menos meio centímetro. Começo com retrocesso, vou costurando aqui bem na beiradinha da renda, procurando deixar sempre a mesma altura aqui. O babado ficar bem lindo. Olha, a gente sempre procura costurar tudo na mesma cor do tecido, que fica um acabamento bonito, bem interessante. Você respeitar a cor do tecido para usar a linha, fica uma coisa linda e bem feita. Chegando aqui no final, dobro do mesmo jeito a renda e também o tecido, para ficar um acabamento legal pro lado de fora. Aí, nesse pedacinho aqui que eu fiz a dobrinha, posso passar uma costurinha. Nesse lado e nesse aqui. No começo e no final do babado.
Vai ficar assim. Aqui eu vou fazer o acabamento nesse babadinho aqui, que é passando uma costurinha. Pode até ser um zigue-zague também. Aqui também, do outro lado. Aqui eu já posso passar o franzido, né, no número 5, no maior para franzir, para depois deixar ele do mesmo tamanho do outro, que é 1,10. Ó, aqui eu tô passando um pouquinho abaixo da onde eu cortei ele desfiado, que é pra depois ficar esse detalhezinho do desfiado. Um pouquinho abaixo do pé da máquina. Pronto, agora que eu já franzi esse aqui, que tinha 1,5 m, pra ficar em cima desse aqui de 1,10 m, eu posso costurar aqui um por cima do outro. Pra ficar mais fácil quando eu for pregar lá na saia. Tá aqui o ponto 3,5. E vou costurando ele aqui. Tô unindo os dois babados, um que eu franzi e o outro que não é franzido. Eu vou costurando aqui por cima daquela linha que eu tinha feito para franzir. Faço isso até o final. Eu já arrumei ele para ele ficar do mesmo tamanho desse aqui. De 1,50 franzi até ficar do tamanho desse, que é 1,10. E vou fazer isso até o final. Essa parte aqui, gente, eu encostei um no outro, tá? Eu encostei esse babado de cima no babado de baixo, pra ficar aqui os dois encostados um no outro, pra ficar dessa mesma altura aqui nessa parte. Agora que já tá pronta a parte da saia, eu passei uma barrinha aqui desse lado e do outro lado. O babado já tá pronto, que ficou do mesmo tamanho da saia. O que que eu faço aqui? Eu vou colocando aqui com alfinetes. Pra depois eu pregar lá na máquina. Vou pregando aqui. Boto no alfinete até o final. E eu vou sempre vendo se essa altura aqui que tá ficando aqui desse lado é igual, né? Pra não ficar uma parte maior que a outra. Então eu quero colocar ele tipo assim, bem aqui na pontinha mesmo. Vou colocar o alfinete em toda a barra e passar a costura aqui, ó. Ó, a distância mais ou menos, deixando só mais ou menos 1 centímetro aqui pra fora. Aqui também vou cobrir com uma fita de cetim pra ficar mais bonito. Aqui, ó, eu já preguei tudo com alfinete, que é a parte de trás, aqui é a da frente, que eu vou pregar esse babado na barra na saia, e aqui eu vou fazer com a fita. A fita, como é dessa cor aqui, eu coloquei a cor pink na mesma cor da fita, que é por onde a linha vai passar, né? Pra ficar tudo da mesma cor. A linha da mesma cor da fita. Aqui eu queimei com isqueiro. Aqui, ó, eu dobro um pedacinho pra trás da fita, pra ficar um acabamento bonitinho. Começo a costurar aqui. Tem que ter cuidado com o alfinete, né? Bem aqui, já tiro o alfinete. Aqui eu gosto de fazer com um zigue-zague bem pequenininho. Eu estou aqui cobrindo essa linha que a gente fez, né? E aqui, ó, bota a fita por cima da linha pra ficar bonito. E ao mesmo tempo pregando o babado na saia. Pode ir devagarinho, com paciência. Ó, o zigue-zague pequenininho, ele fica bonito porque ele fica como se fosse um bordado. Fica diferente. Aqui, ó. Vai pregando de pouquinho. Segurando a fita, procurando sempre colocar em cima da costura pra cobrir, pra ficar um acabamento bonito com a fita. Olha aqui, ó. Como fica bonito aqui atrás.
Aqui, ó, pra finalizar, eu já cortei a fita, queimei. Aqui eu boto ela aqui embaixo, lá, pra vir. Arremata a costura pra ficar assim. Como a sainha aqui tá quase pronta, eu já posso passar aqui em cima também aquela costura larga no ponto 5, pra depois eu franzir. Agora que a saia tá quase pronta, esse babado aqui que eu franzi ele no meio, que ficou de 2,25 m, eu vou puxar ele pra franzir bastante, pra pregar ele aqui com alfinete, depois passar a costura. Pra ele ficar mais bonito, eu vou passar essa rendinha aqui por cima dele, pra ficar um acabamento mais bonito. Agora que eu franzi, que ele ficou todo o tamanho da saia, eu vou fazendo assim, eu vou desenrolando ele, porque como ele é muito franzido, ele vai ficando enrolado. Aí a gente vai desenrolando ele, deixando ele aqui certinho, assim, ó. Todo viradinho pra cima da forma que eu vou costurar, e vai colocando o alfinete. Ó, ele tá terminando onde começa o babado de baixo, ó. Tá se encontrando aqui, ó. Tô colocando um em cima do outro, não, um encostado no outro. Aí você vai desvirando ele aqui, até o final e colocando alfinete. Pronto, gente, já coloquei aqui tudo com alfinete. Eu fui distribuindo o franzido, porque eu franzi, a gente vai franzindo de todo jeito. Mas aí, na hora de distribuir, a gente vai colocando, né, pra que ele fique assim, bem uniforme, ó. Pra que um lugar não fique mais franzido do que o outro. A gente pelo menos tenta, né? Aí agora eu vou costurar, porque eu botei só alfinete com a cianinha por cima. Eu vou ver se eu consigo costurar ele já direto com a cianinha por cima, ou se eu costuro primeiro ele e depois eu passo a costura nela. Então, vou em cima dessa costura, vou pregar essa cianinha e pregar esse babadinho aqui na saia. Vou botar todo mundo junto. Aqui eu queimei a pontinha, vou dobrar um pouquinho aqui pra dentro. Botar a cianinha por cima da costura. E costurar ela. Tá. Pronto, tá dando certo pregar todo mundo junto. Então, vou tirando o alfinete, arrumando tudo e passando a costura por cima da cianinha e da outra costura. Eu vou tirando o alfinete, delicadamente, passando a costura aqui para pegar bem no meio da cianinha. Aqui no final, do mesmo jeito, cortei a cianinha para dobrar ela para trás, vou queimar aqui a ponta dela. Tirar aqui esse prendedor, vou dobrar ela assim para trás e vou fazer o acabamento. Pronto, ficou assim. Lindíssima a saia. A saia ficou assim, gente, olha. Que coisa linda, detalhe. Aqui em poá, aqui rajadinho, aqui estampado, aqui liso. Tá um composê muito lindo essa saia. Agora eu vou fazer a blusa, depois eu vou franzir ela pra deixar ela do tamanho da blusa, na parte da cintura. Aqui, gente, atenção, que nós vamos montar a manguinha com o babado. Tá aqui o direito da manga. Eu vou colocar ela aqui. Aqui é o direito, né? Eu coloco ela aqui pelo avesso, tá aqui a parte de baixo. Vou colocar o babado. Avesso da manga com avesso do babado. E aqui vai ser o viés que vai ficar para cima. O viés, ele não tem o avesso nem direito, mas se tivesse, essa parte aqui seria direito com direito.
costura aqui. Pronto, a gente costurou, aí o que vai fazer agora? Dobra todo mundo pra cá. Esse viés, dobra todo mundo pra cá, né? Esse viés eu vou dobrar ele aqui, ó. Vou passar uma costura bem aqui. E ficou, tá aqui a manga, tá aqui o viés que vai passar o elástico. E tá aqui o babado. Entendeu? E aqui, ó, ficou bem limpinho, sem nenhuma poluição. Vou só arrumar bem direitinho aqui, ó. Aí eu passo uma costurinha aqui, outra aqui, ficou a manguinha assim, lindinho. Olha, pra ficar mais fácil, eu passei o ferro com essa costura aqui pra cima e dobrei aqui, ó, um meio centímetro, né, onde vai ser o viés, vai ficar mais facinho. Agora eu vou costurar. Vou costurar aqui embaixo, passar uma costurinha de segurança pra ficar bonitinho o acabamento. E outra costurinha aqui por onde vai passar o elástico. Olha, e a manguinha ficou lindinha. Olha desse lado. Aqui, nessa parte de cima aqui, eu já posso passar a costura, o ponto largo para franzir. Vamos fazer outra manguinha para vocês verem. Aqui fica sem acabamento mesmo, viu? No rasgado do tecido. Fazer outra manguinha para vocês verem. É assim, que é o direito da manga, né? Nós vamos pegar o avesso da manga. O avesso do que vai ser o babado. Botei aqui avesso com avesso. Avesso da manga com avesso do babado. Aqui vai ser o viés. Ele não tem avesso nem direito. Coloca ele aqui por cima da parte que vai ser o babado. Se ele tivesse avesso direito, o direito seria aqui. Direito com direito. Mas como ele não tem, ele é um tricolinho. Então, não precisa se preocupar com essa parte. Vamos costurar aqui embaixo, nessa parte com o pezinho de máquina. A distância. Pregando todos os três juntos. Deixando da mesma altura. Vou pegar todo mundo. E agora a gente dobra. Aqui vai ficar o avesso. E aqui vai ficar o direito. Sendo que eu vou dobrar aqui. Passar a costurinha aqui. Pronto, passei o ferro. Com essa costurinha aqui pra cima. Dobrei aqui, ó, meio centímetro. Pra ficar assim. Agora eu vou passar uma costurinha aqui. Nessa parte de baixo. E outra aqui, nessa dobrinha do viés, na parte de cima. Pronto, e assim ficou a outra manguinha.
Tá aqui as duas manguinhas atrás, toda limpinha, sem poluição. Agora é só passar o elástico aqui por dentro. Ah, aqui também eu vou já fazer um franzido, né? Um ponto largo, ponto número 5, tá? Quando eu for franzir, ela já tá no ponto de franzir. Agora a gente vai montar a blusinha do vestido, que ela é forrada. Essa aqui é o forro, né, que é o rosinha liso, vamos montar. Depois aqui a parte principal, que é os 2 pedaços das costas e a frente. Então, começo assim, aqui na frente. Eu pego um pedaço da parte das costas e prego no ombro. O outro pedaço das costas e prego também a parte do ombro. Aqui tá montado o forro. Agora eu vou montar a parte principal do vestido. Aqui é a frente, aí aqui é um lado das costas, que aqui é direito com direito, né? E aqui é o outro lado das costas. Também prega a parte do ombro. A parte de cima que fica no ombro da blusinha. Da blusinha do vestido. O outro lado das costas. Pronto, ela fica... A gente abre ela assim. Vou passar pra cá. Pronto, abre ela assim, né? Que é o tecido, a parte principal. Coloca por cima o forro. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui essa parte que fica as costas, todo ao redor do pescoço, à frente, até sair de novo, lá na parte das costas e aqui embaixo. Aqui, ó, na parte do ombro, eu vou juntar costura com costura, arrumar tudo, pregar aqui. Aqui é o outro ombro também, costura com costura. Vou começar aqui, deixa eu trazer pra cá. Pronto. Aí, vamos lá. Começar pela parte de trás, a parte de trás do vestido das costas. Pronto, cheguei aqui na parte do ombro. A parte redondinha do pescoço, né? Essas costurinhas, ou bota 2 pra frente ou 2 pra trás, ou um pra um lado, outro pro outro, do jeito que ficar melhor pra passar na sua máquina. Aqui, ó. Nessa parte redondinha do pescoço, pode ir seguindo o tamanho do pé de máquina. E devagarinho, que fica bem bonitinho. Aqui nessa parte que tem mais costura, dá uma ajudinha aqui na máquina, que ela não tem força. Agora, chegando na parte das costas e desce até aqui. Aqui, ó, o que que a gente faz? Pode cortar essa pontinha e essa. E dar pique, aqui dá pique em toda essa parte redonda pra gente desvirar, né? Pro pescoço ficar bem arrumadinho. Esse pedacinho aqui do ombro pode também dar um pique. Tipo assim, ó. Que é o pedacinho do ombro, né, ó. Eu dou um pique. Sempre com cuidado pra não cortar as costuras. Aqui, ó.
Vai dando pique na parte de trás, redondinha. Começou aqui a parte da frente, do pescoço. Aqui aquele pedacinho, ó, que pegou ó, o ombro, pode dar um pique pra ele liberar. Pra não ficar, quando a gente for desvirar, repuxando. Essa pontinha bem aqui das costas, pode cortar também. Vamos ver a manga aqui do outro lado, bem aqui, eu vou... Bem aqui do outro lado. No ombro eu vou dar um pique. E aqui também. Pronto, agora aqui a gente vai desvirar ela, a blusinha, né, pra receber o vestido. Aqui as costas, que vai arrumando todo o pescoço. Tricolinho, você pode dar uma repuxadinha nele de leve, que ele se arruma bem direitinho. Aqui, ó, na ponta eu coloquei a tesoura pra já fazer a pontinha. Agora eu estou indo pra parte da frente do pescoço. Vou arrumando tudo aqui pra ficar bem redondinho. Cheguei já na costura do ombro, ó. Vai arrumando assim, ó, que ele fica bem... A outra pontinha lá das costas, onde depois, no final, vou colocar o velcro. Que dá uma leve repuxadazinha. E olha, como fica tudo ajustadinho, bem redondinho. Agora aqui, eu vou passar o zigue-zague pra unir as duas partes, né? Forro e o principal para pregar a manga. Já vou franzir a manga, porque eu já tinha feito aquela costura, né? Na hora lá, eu vou franzir a manga, pregar aqui. E aqui, do jeito que tá aqui também, pra ficar mais ajustadinho, pode até passar o ferro, viu? Nesse pescoço aqui. Ó, passei o ferro, ficou tudo bem ajustadinho, muito bonitinho. Vou passar um zigue-zague aqui unindo essas duas mangas, porque eu acho mais fácil quando eu for pregar a manguinha, essa parte que tem duas, tá pregada na outra, porque aí, pelo menos, eu vou me preocupar só com ela e a manga. Pronto, agora eu vou franzir a manguinha e pregar lá. Olha, eu franzi a manguinha. Deixei o franzido todo distribuído e já começo aqui. Pregar aqui na parte do bracinho, onde eu tinha feito um zigue-zague. Eu vou pregar ela com costura reta. Direito com direito. Vai descendo um pezinho de máquina que vai caber até na costura do franzido da manga. Aqui você vai ajustando até aqui embaixo, vendo se dá certo chegar até aqui embaixo, ó. Porque se tiver franzido maior ou menor, já arruma pra poder dar certinho quando chegar aqui. Vai levantando o pé de máquina pra ajudar a girar na agulha. Ficou um pouquinho pequena, deu uma repuxadinha pra desmanchar um pouquinho do franzido, aí deu certo aqui. Aí você olha aqui por esse lado, se pregou todo mundo, se ficou tudo certinho. Porque esse lado aqui foi o que a gente tava olhando, né, ó. Olha aqui, está tudo certinho por esse lado aqui, ó. Ficou tudo certinho, pronto. Se você quiser, ó, bem que a costura não ficou muito bonitinha, eu vou passar ela de novo, por esse lado aqui, que é onde eu estou vendo. Pronto. Arrumei a costurinha, tava um pouquinho torta. Agora, dessa parte aqui, você pode passar um zigue-zague na onde você não passou na manguinha, porque naquela hora a gente passou só na blusa.
todos os acabamentos, tudo certinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar o elástico aqui, por esse viés. Prender ele aqui e fechar embaixo do braço. O elástico, eu cortei dois pedacinhos do elástico, 10 centímetros. Aquele elástico que ele tem mais de meio centímetro. Ele não chega a 1 centímetro, mas ele chega a mais de meio. Então, vou passar ele aqui. Ó, pra passar o elástico, gente, eu gosto de colocar 2 alfinetes pequenos numa ponta, outro no outro. Porque se eu perder a ponta, pelo menos o outro alfinete me ajuda a puxar. Aí, eu vou passando aqui. Escolho um lado, né? Chegou bem aqui no final. Eu gosto de prender com o alfinete, tirar o brochezinho que tava e gosto de dar uma costura pra ele ficar preso. Tipo um arremate. Agora, prendeu, vou tirar o alfinete. Pronto, desse lado meu elástico já está preso. Agora, eu vou ver ele desse outro lado, onde eu tinha passado, que eu tinha deixado um alfinete, ó. Tá aqui o alfinete do outro lado. Ó, se você puxar assim, ó, ele dá certinho. Aqui, vou botar um outro alfinete aqui pra segurar, né? Pra quando eu tirar esse, a ponta não fugir. Agora, eu vou costurar aqui. Cadê? Tá aqui a ponta. Não dá pra ver, mas ela ficou bem na entrada. Vou só fazer manual aqui só pra cobrir, pra eu não passar a agulha por cima do meu alfinete. Pronto. Estou dando esses arremates aqui em cima da ponta do elástico. Pronto, tá aqui o elástico tá preso. O elástico da manga. Aí, agora, o que eu posso fazer? Já tá um lado da blusinha do vestido pronta, né? Eu posso fazer assim e fechar esse lado, que ele já tá pronto. Aqui embaixo do braço, eu boto costura com costura. Aqui, costura, costura. E aqui, ó, finaliza. Eu vou fechar a lateral da blusinha do vestido. Do arremate na ponta da manga. Tô passando por cima do elástico. Agora que chegou embaixo do braço. Levanto o pé da máquina, trago ele pra cá, ajusto todas as blusinhas, que são 4, né, do forro. Pronto, finalizou aqui. Agora eu vou olhar pra ver se prendeu todo mundo. Ó, desse lado prendeu embaixo do braço, prendeu tudo aqui também. Agora eu olho por aqui se tem algum defeito. Olhando aqui pelo lado direito. Pronto, como tá todo mundo prendido, tudo certo, eu vou passar já um zigue-zague aqui, depois eu desavesso. Eu também gosto de, nessa parte aqui, ó, debaixo do braço, onde prendeu a blusinha, eu gosto também de dar um pique. Aqui, ó. Gosto de dar um pique também, sem pegar do outro lado da costura. E desse lado também. Gosto de dar um pique pra poder o bracinho... Aqui, ó, embaixo do braço. Pronto, dou um pique pra poder, quando desavessar, ela correr frouxo, bem... Ficar a blusinha sem nada repuxando. Ó. Embaixo do braço. O ombro.
Agora é só repetir todo esse processo do outro lado da manga, pra ficar as duas manguinhas pra gente poder pregar a saia do vestido. Aí, então, pessoal, como a sainha já tá pronta, já com a linha aqui pra franzir e a blusinha também tá pronta, aqui, ó, passei o zigue-zague juntando o forro na blusa. Aí, o que eu faço agora, que a blusinha está pronta? Eu vejo quantos centímetros ficou a blusinha, que é pra eu poder franzir a saia até o tamanho da blusa. Aqui ficou... Pronto, a blusinha ficou do tamanho de 30 centímetros. Aí, o que eu vou fazer? Essa saia aqui é 1,10. Eu vou franzir ela até ela ficar de 30 centímetros, pra eu pregar ela aqui na blusinha e formar o vestido. Pronto, gente, agora a gente vai pregar a blusinha na saia. Como é que eu faço? Eu vou botar aqui os alfinetes ou os pregadorzinhos. Como eu já distribuí todo o franzido pra ficar do mesmo tamanho da blusa, agora a gente vai pregar na máquina. Se faltar ou diminuir, a gente vai arrumando. Porque aqui ela tem que bater bem certinho. Deixa eu ver aqui. Pronto, deu certo. Eu gosto de costurar aqui pelo lado do franzido da saia. Porque se eu precisar mexer nesse franzido pra aumentar ou diminuir, fica mais fácil. Aí eu vou começar a costurar aqui, né? Pregando a blusinha na saia. O que eu faço? Eu encosto as duas aqui e eu vou procurar costurar em cima. Quero que ela fique bem rentezinha lá. Eu vou costurar em cima desse franzido da saia. Que leva exatamente um pé de máquina. Deixa eu ver que tá no ponto certo, tudo certo, vamos lá. Aí vai arrumando aqui certinho. Vou botar aqui o pé de máquina. Se depois ficar aparecendo o franzido da saia, aí eu desmancho essa costura do franzido. Como é uma costura grossa, né, porque tem franzido e tudo, a minha máquina ela não tem muita força, eu tenho que puxar em alguns lugares assim, pra ajudar ou empurrar aqui. Vamos indo devagarinho, arrumando tudo pra ficar uma peça linda. Artesanato é paciência. É fazer as coisas devagar pra dar certo. Se fosse na correria, seria industrial, né? Artesanato já tá dizendo. Artesanal é manual, então a gente tem que ter paciência pra ir arrumando tudo bonitinho. Aqui tem que bater bem aqui. Tirando aqui o esfregador. Vamos ver como é que ficou. Desse lado ficou tudo certinho. Do outro lado também. Estamos com o vestidinho pronto. Vou provar na boneca agora, pra eu poder colocar o velcro. Ai, que lindo esse vestido. Tá aqui a nossa bonequinha. Vamos experimentar o vestidinho nela. Ai, que linda, meu Deus. Fico apaixonada demais. Essas peças, gente, que eu vou fazendo aqui pra fazer o curso pra vocês, depois eu vendo tudo. Eu exponho no todas as minhas redes sociais. Ó, tá certinho o vestido, ó. Nem tá apertado, nem folgadão. Aí eu vou botar o velcro aqui. Eu vou botar um aqui embaixo também, ó. E olha, tá lindinho.
lindo demais. Olha essa saia, gente, rodada. Pronto, então eu vou só botar o velcro. E vou fazer também um sapatinho pra ela. E vamos fazer aqui também a calçola. Aqui vamos pregar o velcro no vestido. Eu vou pregar aqui na parte de cima da blusa. Tô começando pregando com aquela parte mais caraquenta. A massinha eu vou pregar do outro lado. Agora eu cubro aqui com o outro e venho pra cá e vejo onde é que vai ficar ele. Vai ficar bem aqui, eu arranco, já sei onde é que ele vai ficar. Pra quando fechar, encostar lá no cara quente. Eu vou girando aqui o vestido pra fazer o quadradinho aqui. Aqui eu vou fazer um retrocesso pra finalizar. Pronto, ficou assim. Depois eu limpo, dou a limpezinha, né, nessas partes que tá cheio de linha. Agora eu vou pregar aqui embaixo, na saia. Vou ver aqui embaixo, né, como é que fica, para não ficar um maior que o outro. Posso pregar ele bem aqui. Parte cara quente. Vou girando o vestido em torno da agulha, levanto o pé da agulha. Agora finalizou, dou o retrocesso. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui, vou cobrir o velcro que eu acabei de colocar com o que vai ser colado, pregado por cima, né? Deixa eu fechar aqui. Ver aqui embaixo para não ficar maior que o outro. Tudo certinho, então já sei que esse velcro pode ser pregado bem aqui. Retrocesso. Levanto o pé da agulha, giro o vestido. Deixa o pé lá embaixo, gira o vestido, levanta o pé da agulha, gira. Levanta o pé da agulha, gira o vestido, baixa e dá o retrocesso para finalizar. Pronto. Agora fazer as limpezinhas, né, das linhas. Fecha aqui e o vestidinho tá pronto. Agora a gente vai pra calçola. A calçola, né, que é um lado da calçola, vamos montar aqui a rendinha aqui de baixo com o viés para passar o elástico. Nós vamos fazer igual a gente fez com a manguinha. Aqui na perna, você coloca ela do lado avesso. Aí pega a renda, bota avesso da renda com avesso do tecido. E aqui é o viés que vai ficar lá fora, coloca aqui. Se aqui é o direito, aqui seria o direito do viés. Como o viés não tem direito, só colocar aqui em cima de qualquer lado.
E vamos costurar aqui embaixo com o pé de máquina. É o mesmo processo lá da manga do vestido, tá? Ó, ficou um lado da calçola, né, aqui. Ficou o direito da renda com o avesso daqui. E aqui seria... Pronto, agora aqui a gente vai costurar com o pé de máquina, a distância de um pé de máquina. A renda vai ser o babadinho e o viés vai ser a caneleta para passar o elástico. Essa parte aqui faz igual a manga do processo da manga do vestido. Aí agora fica assim. Essa costura aqui, ela sobe pra cá. Fica a rendinha como se fosse um babado. E aqui nós vamos dobrar 1 centímetro. Pra passar uma costura aqui e outra aqui pra botar o elástico. Entenderam? E aqui atrás, ó, bem limpinho, sem nenhum poluição visual. Que é o processo mesmo que a gente fez a manga do vestido. Aqui passei o ferro, botando essa costurinha pra cima. E passei o ferro aqui. Agora eu vou passar a costurinha em cima e embaixo. Que lindo que fica. Agora repete esse mesmo processo no outro lado da perninha. Pronto, os dois lados da calçola estão prontos para receber o elástico na perna. Então agora eu vou untar um com o outro. Prego aqui, né, nessa parte do cavalo. Deixa eu ver aqui. Vou igualar pela parte das pernas, tem uma sobrinha pra cá, deixar pra cima. Ó, deixa aqui a parte do gancho, né? Aqui ficou um pouquinho maior, vou acertar. Pronto, acertei. Agora eu vou passar aqui na parte de cima da costura, uma costura, dobrando aqui para poder depois passar o elástico. Pra dentro aqui eu tô dobrando quase meio centímetro. Pronto, fica assim. Agora eu gosto assim, do jeito que tá aqui, eu já passo o elástico aqui, aqui e aqui nas pernas.
Porque depois fica mais fácil pra eu fechar aqui e fechar as pernas. Aqui em cima, que deu 40 centímetros, eu vou cortar esse elástico aqui um pouquinho mais larguinho. Eu vou botar ele... Vou cortar ele aqui de 22 centímetros. Deixa eu ver aqui, ó. 25, deixa eu ver aqui. A cintura da boneca. 23 centímetros eu vou cortar. Pronto, 23 centímetros, tá, gente? Porque aí depois eu puxo mais um pouquinho, eu tenho folga pra puxar, pra costurar. 23 centímetros aqui pra cima. E essa perninha aqui, ela dá 25 centímetros, eu vou fazer duas de 12. Vou botar um alfinete aqui, pra passar. E o outro aqui, caso ele perca, tem como eu puxar. Ó, essa costura aqui da emenda, ela tá virada pra lá, então eu gosto de colocar o elástico pra quando ela virada assim, ó. No sentido que ela tá virada pra quando chegar lá não enganchar. Olha, passei o elástico. Ó, como fica bem ajeitadinho. Chegar aqui no final, eu vou prender aqui com esse tipo de alfinete aqui pra eu costurar esse elástico aqui pra ele ficar preso. Tá, retrocesso. Aí eu já deixei ele preso aqui, esse elástico. Eu venho aqui pra outra ponta. Coloco aqui o alfinete e vou passar a costura pra ele ficar preso. Pronto, mesmo processo eu vou fazer nas pernas. Pronto, já coloquei o elástico na cintura, nas perninhas. Agora eu vou juntar aqui essa parte do gancho, né, da calçola, gancho com gancho, pra fechar a parte das costas. Porque essa emenda aqui eu gosto de botar nas costas da boneca. Aquela sem emenda eu gosto da preta, que eu acho mais bonito. Gente, essa música do fundo que vocês estão ouvindo não é na minha casa, tá? É na casa do vizinho. Tem hora que tá um barulho tão grande aqui nessa rua que eu tenho que parar de filmar. Porque fica difícil até pra eu escutar a minha voz. Aqui eu já vou passar um zigue-zague. Pra ficar um acabamento legal. Aqui desse lado também, da primeira costura, que eu já deveria ter passado, esqueci. Agora vamos unir as pernas da calçola para poder finalizar. Junta aqui no fundo costura com costura, junta aqui as pernas renda com renda para ficar tudo da mesma altura. Vamos lá. Tá, ajudinha aqui. É um lugar que é mais grosso, porque tem várias costuras dos elásticos. Aqui no fundo levanta, pé da agulha, baixo de novo. Arruma aqui, perna com perna, tudo na mesma altura. Agora eu vejo que por esse lado se costurou todo mundo. Aqui desse lado ficou muito na beiradinha, vou passar outra costura.
que também ficou muito na beiradinha do elástico. Vou passar uma costura mais larga. Pronto. Agora dá certo. Remata tudo, corta as linhas, limpa tudo. Podemos passar um zigue-zague aqui também. Essa parte aqui do elástico, a gente pode queimar. A gente ficou aqui o elástico pra fora, pode queimar um pouquinho. Pronto, agora vamos ver a calçola finalizada. Aqui tá tudo certo. Aqui tá tudo certo, pronto. Ficou linda a calçolinha. Agora vamos vestir a calçolinha, a hora da verdade. Ó, essa emenda, gente, que ficou o elástico aqui, eu boto pra trás, tá? Pra frente ficar bem bonitinho. Perfeito, é muito linda. Ó, gente, todos esses enfeites assim, vocês podem substituir pelo que vocês tiverem em casa ou por outras coisas que vocês quiserem, porque tudo isso daqui é fantasia. No artesanato, a gente faz do jeito que a gente acha melhor, escolhe os enfeites. Olha, que linda, hein?